Vamos conhecer então a utilização do produto do validador de e-mails. O acesso ao validador de e-mails ele é aqui pelo site de reconhecimento da plataforma. Caso não esteja logado, então basta ser com a login. Eu vou fazer um teste de utilização aqui na minha conta. A gente vai rolar a página aqui para baixo do validador de e-mails. Para utilizar o validador de e-mails, então a gente tem que ter créditos de validação antes. Os créditos de validação eles podem ser adquiridos direto pelo site. Nós temos planos de acordo com o total de e-mails que precisam ser validados. Quando a gente entra aqui no painel do validador de e-mails, a gente já tem um breve resumo de todas as validações que já foram feitas dentro do nosso painel. Aqui eu já tenho algumas validações de exemplo. Então, eu tenho o total de validações que já foram feitas, algumas taxas, alguns dados de big numbers, para que eu possa fazer o acompanhamento da minha conta. A validação dos e-mails, ela pode ser feita basicamente de três formas. Eu posso fazer um upload de e-mails, então eu posso fazer o upload de um arquivo CSV, que é um arquivo do Excel separado por vírgulas ou ponto e vírgula. Eu posso fazer o upload de um arquivo TXT, onde os arquivos, os e-mails, eles vão estar separados por linhas, então cada linha vai ser um e-mail validado. Eu posso validar os meus e-mails dentro da própria plataforma um a um, e eu posso também validar meus e-mails utilizando uma API. A API, então, é para eu fazer a integração com o meu sistema. Eu posso integrar a API sendo um desenvolvedor na minha tela de cadastro, nos meus envios de e-mails transacionais, ou até mesmo para validar a minha lista através do meu sistema sem utilizar a plataforma de uso da iPod. Então seria através do sistema para uso da API. Aqui nesse vídeo a gente vai focar um pouco mais no upload de arquivos para poder fazer a validação. Eu vou aqui então no upload de e-mails na esquerda. O meu arquivo, então, ele precisa estar formatado, se for um TXT, em um e-mail por linha. Então, cada e-mail que for validado será descontado um crédito. Então, por mais que meu arquivo tenha, por exemplo, 100 linhas, o sistema ele vai procurar apenas pelos e-mails. Então, se nas 100 linhas, 50 linhas tinham e-mail, 50 créditos de validação vão ser utilizados. Caso eu faça o upload de um arquivo maior do que o meu total de créditos disponíveis, o sistema vai fazer a validação até chegar no limite dos créditos contratados. Então, se na minha lista tem 1000 e-mails e eu tenho 500 créditos, os primeiros 500 e-mails vão ser validados e os outros e-mails vão ser ignorados pelo sistema. Então, eu vou fazer a seleção aqui do meu arquivo de teste para fazer a validação. No meu exemplo, eu estou utilizando um arquivo .txt. Fiz a escolha do meu arquivo, depois é só clicar em enviar. O sistema ele já vai iniciar a validação. Então, o processo de validação, o tempo que demora para fazer a validação depende muito do tamanho da lista e do tipo de e-mail que consta dentro da lista. O sistema ele faz diversos testes em cada e-mail, de forma técnica, para mostrar que é a validação. Então, uma validação pode demorar de 1 segundo até 30 segundos por e-mail. Depende se o domínio está registrado, se o provedor de e-mail do destino demora muito para dar a resposta. Enfim, são diversos testes que são feitos. Não tem como a gente precisar exatamente quanto tempo que demora para fazer uma validação, mas o processo ele vai rodar em segundo plano. Eu não preciso ficar olhando para essa tela para que a validação ocorra. Tá? Aqui, como o meu arquivo ele é pequeno, a validação obviamente vai ocorrer de forma bem rápida. Então aqui, inclusive, já foi finalizada. Tá? Em cima, a gente vai ter alguns dados dos tipos de e-mails que foram encontrados dentro do nosso arquivo. Então, a gente separa basicamente em e-mails válidos e os inválidos, e esse dado depois pode ser exportado. Tá? A exportação ela vai gerar um arquivo .csv com os dados brutos da nossa validação. Então, nós temos os e-mails do tipo válidos, inválidos, gratuitos. Os e-mails do tipo gratuito são @gmail, @hotmail, enfim, são de provedores, onde a pessoa não faz o pagamento para ter esse e-mail. Dependendo da campanha de marketing que vai ser efetuada, é o dado que a gente vai utilizar. Então, eu posso fazer uma campanha, por exemplo, para vender e-mail profissional.
Nesse caso, enviar para e-mails gratuitos seria interessante, mas tudo vai depender da estratégia da utilização de quem fez o upload do arquivo e gostaria de fazer a validação. Nós temos a marcação de e-mails descartáveis. Então, e-mails descartáveis, eles geralmente duram de 24 horas a 48 horas. Então, nunca deve-se enviar e-mail para e-mails do tipo descartáveis. São domínios que a gente entra em plataformas e é possível criar um e-mail. Nosso sistema consegue diagnosticar que esse é do tipo temporário e vai marcar na exportação. Nós temos os e-mails do tipo armadilha. Os e-mails do tipo armadilha são criados pelos provedores para diagnosticar spammers. São pessoas que estão enviando com certeza e-mails não solicitados. Então, o Hotmail, por exemplo, vai ter um e-mail joão@hotmail, e isso é apenas um exemplo, e todo mundo que envia e-mail para o joão@hotmail vai ser marcado como spam com certeza, porque esse e-mail ele já não existe mais. Cada provedor tem a sua estratégia. Um e-mail armadilha ele pode ser um e-mail que foi criado novo e divulgado em alguns fóruns. Ele pode ser um e-mail de uma pessoa que existia no passado, mas hoje não existe mais. Então, a iPorto consegue diagnosticar uma boa parte dessas armadilhas, mas, obviamente, novas armadilhas são criadas dia a dia. Nós temos uma marcação para erro de digitação. O erro de digitação vai ser quando o usuário digita, por exemplo, Gmail, Hotmail, Yahoo, enfim, são diversas formas que nós categorizamos ao longo do tempo, de formas que os usuários digitam os seus e-mails de forma errada. Então, o sistema consegue fazer esse catálogo e isso vai ficar marcado no arquivo de exportação. Nós temos os e-mails do tipo pega tudo. Então, o pega tudo geralmente é uma regra onde tu pode digitar qualquer coisa e o e-mail vai chegar e ele vai ser direcionado para outras pessoas dentro da corporação. Nós temos uma marcação para o tipo gibberish. Gibberish, então, são dados digitados de forma aleatória. Então, a gente consegue diagnosticar que não é um e-mail. Por exemplo, a pessoa, quando está efetuando um cadastro de teste, ela só bate algumas letras no teclado para poder passar para a próxima fase do cadastro de forma mais rápida. A gente consegue diagnosticar que a pessoa digitou isso. Então, consegue fazer um bloqueio, por exemplo, se estiver utilizando o API, vai diagnosticar que é do tipo gibberish, não vai deixar a pessoa finalizar o cadastro. Ou se for um upload de arquivo, não coloque esse e-mail para envios futuros das campanhas. Nós conseguimos diagnosticar, então, se é do tipo nome. Por exemplo, se foi enviado para um Marcos, o domínio, João, Maria, enfim, são diversos nomes catalogados e dependendo da estratégia de marketing pode ser interessante enviar para um nome, diretamente para o João, diretamente para o Otávio, de qualquer forma pode ser interessante em alguma campanha. Nós temos o e-mail do tipo papel. Então, esse papel é o papel que a pessoa desempenha dentro da corporação. Então, uma pessoa, um setor. Então, o sistema ele faz o diagnóstico de pode ser financeiro, contato, suporte, papelaria. Enfim, nós temos diversas regras que vão colocar esse e-mail dentro de um papel ou uma função dentro da corporação. E-mails do tipo banco. Em 99% das campanhas não é interessante enviar para tipo banco ou tipo gov, porque esses e-mails eles com certeza vão ser categorizados como spam e pode ser que o IP compartilhado ou dedicado entre em listas de spam, o próprio domínio do enviador seja marcado como spam. Então, claro, tudo depende da estratégia, mas na maioria das estratégias enviar para banco e gov não é legal. Da mesma forma que enviar para armadilha nunca deve ser feito, descartáveis ou erros de digitação também nunca devem ser feitos. Dentro da plataforma aqui, então a gente vai ter acesso ao tipo, ao dado da validação que foi feita. Então eu consigo, dentro de um e-mail, saber qual a validação que foi feita. Então eu sei que a iPorto, nesse teste específico, tentou fazer um envio desse e-mail. O @iporto, por exemplo, utiliza os MX da Microsoft, então é um domínio que está usando o Office 365. O sistema da iPorto tentou fazer uma requisição no Office 365, a Microsoft respondeu que esse e-mail existe. Tá? Então, é um e-mail válido. Se eu tentar enviar um e-mail para esse e-mail, com certeza vai ser recebido. Tá? Então, a gente pode voltar aqui.
Então eu tenho todos os dados do e-mail, eu consigo baixar o arquivo original ou fazer a exportação do dado. A exportação do dado ela vai vir de forma mais técnica. A iPorto não faz a junção da validação com o arquivo original. Então, de um lado, teremos o arquivo original e, de outro lado, o novo arquivo que foi gerado com a validação. Teremos colunas para poder fazer filtros no Excel. Então, é possível baixar esse dado inteiro e, dentro do próprio Excel, pegar os e-mails válidos, os descartáveis, ou dependendo da estratégia que vai ser utilizada dentro daquele arquivo. Então, essa é a validação de um arquivo como um todo, mas podemos validar também aqui dentro da plataforma um e-mail específico, tá? Então, conseguimos validar, por exemplo, @gmail.com. A gente vai fazer a validação aqui. Essa validação, então, ela é a mesma que é feita através do upload de arquivo, é a mesma que é feita através da API, da mesma forma consome um crédito de validação. A diferença é que aqui o resultado ele vai ficar só nesse momento. Se eu começar a navegar dentro da plataforma, essa minha validação vai ser perdida, mas eu consigo validar de forma mais rápida. Daqui a pouco, se eu estou fazendo um atendimento por telefone, se eu preciso validar de forma mais rápida, e não tem uma implementação com a API. Então, eu consigo fazer a validação aqui dentro. Temos todas as validações que eu fiz ao longo do período. O histórico do dado para exportação vai ficar durante 90 dias dentro da plataforma da iPorto para fazer a exportação dos e-mails. Após esses 90 dias, vai ficar só o dado bruto do arquivo para poder fazer uma visualização mais breve. Voltamos aqui na página inicial, então eu tenho um resumo por dia, semana e mês. Consigo acessar esses dados para ter um overview sobre a utilização da minha plataforma. Para o validador de e-mails é isso. E qualquer dúvida é só deixar um comentário.